Olá, amigos. Vamos. Boa noite. Muito bom estar com vocês. Toda vez eu digo a mesma coisa, vocês devem dizer isso, né? Mas é verdade. Eu gosto muito de estar com vocês. É muito bom que Jesus nos abençoe, permita que possamos fazer um estudo abençoado, um estudo sério, importante, útil para todos nós. Né, que possamos levar esse ensinamento, essa palavra, para os nossos caminhos. Hoje eu trouxe o livro Fonte Viva. Eu até já deveria ter mostrado antes esse trabalho, colocado antes, mas nunca é tarde. Eu pensei hoje em colocar o prefácio que Emmanuel colocou no primeiro dos livros, que leva o nome da coleção Fonte Viva, e esse prefácio é muito importante. Ele se intitula Com Jesus e por Jesus. E com o prefácio nós temos a primeira lição. No dia de hoje vamos colocar, certo? Então vamos. Com Jesus e por Jesus. Na introdução de O Livro dos Espíritos, recolhemos de Allan Kardec esta afirmação expressiva. As comunicações entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fato sobrenatural, tanto que de tais comunicações se acham vestígios entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje se generalizam e se tornaram patentes a todos. Ou seja, a comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material é algo normal, não há nada de sobrenatural nisso. E essas comunicações se acentuam e se tornam mais claras com o passar do tempo para as pessoas, tanto que hoje, diz Emmanuel, se generalizaram e se tornaram patentes a todos. Não existe mais dúvida sobre a comunicação entre o mundo encarnado e desencarnado. Os trabalhos que se verificam nas casas espíritas, né? No item 8 das páginas de conclusão do Livro dos Espíritos, o codificador assevera com segurança: Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem. Porque, tendo-o enviado para fazer lembrar sua lei, que estava esquecida, não havia Deus de enviar hoje os Espíritos a fim de a lembrarem novamente aos homens e com maior precisão, quando eles a ouvidam para tudo sacrificar ao orgulho e à cobiça. Sim, Emmanuel nos lembra que Jesus veio até nós, Deus enviou Jesus até nós, o nosso Pai, para que nos ensinasse, nos esclarecesse sobre todos os pontos importantes da nossa caminhada, da nossa existência, tanto no corpo físico como no mundo espiritual. E, no entanto, Jesus veio e ninguém tomou conhecimento da sua importância. E tanto é que ele foi crucificado, foi maltratado, foi muito, muito, muito esquecido. Esquecido nas suas tarefas, no seu trabalho, em tudo que ele fez. Houve um esquecimento tão rápido que o crucificaram. Depois, é evidente que Jesus marcou a época, tanto antes e depois dele. Jesus é o maior nome que existe no planeta, uma vez que a humanidade toda foi dividida depois de Jesus em antes dele e depois dele. No entanto, assim sendo, ele tendo vindo, ele tendo trazido tudo isso, ele hoje é preciso que nosso Pai nos envie
espíritos, como nos disse Jesus que enviaria o Consolador, a fim de lembrarem novamente aos homens e, com maior precisão, quando eles a ouvidam, esquecem completamente dessas lições de Jesus, porque não haveria então o Pai de mandar outros espíritos, o Consolador, no caso, como Jesus nos avisou, para tudo sacrificar ao orgulho e à cobiça. Tudo que o povo faz, que no mundo de hoje sacrificam tudo ao orgulho e à cobiça. Nesse momento, não seria então certo, acertado, que, diz Kardec, que nos enviasse nosso Pai esses espíritos para nos lembrarem de tudo que Jesus nos ensinou, já que estavam sacrificando tudo ao orgulho e à cobiça e continuam até hoje sacrificando. Prosseguindo com Emmanuel. E sabemos que de Permeio, o grande livro que lançou os fundamentos do Espiritismo, trata, dentre valiosos assuntos, das leis de adoração, trabalho, sociedade, justiça, amor, caridade e perfeição moral, dentre outras, bem como das esperanças e das consolações. São leis que regem o nosso grande manancial de ensinamentos, que é o Livro dos Espíritos. Ele nos traz questões valiosíssimas, dentre elas a parte terceira, que trata das leis morais. Muito importante para o nosso conhecimento e o nosso progresso. Temos que conhecer as leis que nós estamos subjugadas a elas. Precisamos conhecer essas leis. Elas não podem existir como de fato existem, porque nós fomos criados por Deus, por nosso Pai Celestial, e Ele nos impôs essas leis para que nós pudéssemos progredir, crescer, evoluir. E essa evolução depende de seguir, de se orientar pelas leis de Deus. Reportamos-nos a tais referências para recordar que o fenômeno espírita sempre esteve presente no mundo, em todos os lances evolutivos da humanidade, e que Allan Kardec, desde o início do ministério a que se consagrou, imprimiu à sua obra o cariz religioso de que não podia ela ausentar-se, tendo até acentuado que o espiritismo é forte porque assenta sobre os fundamentos mesmos da religião: Deus, a alma, as penas e as recompensas futuras. Está lá no Livro dos Espíritos. No princípio, Deus, primeira parte. Depois nós temos a segunda parte do mundo espírita, o mundo dos espíritos. Temos a terceira parte já falada das leis morais. E temos as recompensas futuras. Penas e gozos futuros, presentes e futuros, das esperanças e consolações. Prosseguindo, Emmanuel, aceitamos perfeitamente as bases científicas e filosóficas em que repousa a doutrina espírita, as quais nos ensejam a adquirir a fé raciocinada, capaz de encarar a razão face a face, diz Kardec. A doutrina espírita nos dá esse alcance de ter a fé raciocinada para alcançar a razão, encarar a razão face a face. No entanto, além de religião e muito além, ela é basicamente ciência e filosofia. E exatamente porque ela tem essa base de ciência e filosofia, é que ela é uma religião precisa, que nos dá essa fé que nós podemos encarar a razão face a face. É uma fé raciocinada, como diz Kardec, já nos esclarecendo no Livro dos Espíritos.
Contudo, sobre semelhantes alicerces, ou seja, a base científica, filosófica e religiosa, sobre semelhantes alicerces, vemos-la a doutrina espírita ainda e sempre em sua condição de cristianismo restaurado, porque realmente é o cristianismo onde foram colocados muitos véus sobre os ensinamentos que Jesus nos trouxe e a doutrina espírita retirou esses véus, aperfeiçoando almas e renovando a vida na terra para a vitória do infinito bem, sob a égide do Cristo, nosso divino Mestre e Senhor. O apóstolo da codificação não desconhecia o elevado mandato relativo aos princípios que compilava, e por isso mesmo, desde a primeira hora, preocupou-se com os impositivos morais de que a nova revelação se reveste, os princípios morais, tendo salientado que as consequências do espiritismo se resumem em melhorar o homem, torná-lo melhor, nos tornar melhores. A base da doutrina espírita é tornar o homem melhor. As bases do ensinamento de Jesus é nos tornar melhores, ser amanhã melhor do que hoje. Nós conversamos quase sempre sobre isso. Prosseguindo, Emmanuel, salientando que as consequências do espiritismo se resumem em melhorar o homem, muito melhorar o homem e, por conseguinte, torná-lo menos infeliz. O homem, quando se melhora, ele caminha em direção à felicidade, pela prática da mais pura moral evangélica. Então, ao praticar a pura moral evangélica, o homem progride, o homem evolui, ele não só evolui, como ele se melhora e encontra a felicidade que ele tanto precisa e busca. Prossegue, Emmanuel. Sabemos que a retorta não sublima o caráter e que a discussão filosófica nada tem que ver com caridade e justiça. Com todo o nosso respeito, pois, pela filosofia que indaga e pela ciência que esclarece, reconheceremos sempre no Espiritismo o Evangelho do Senhor, redivivo e atuante, para instalar com Jesus a religião cósmica do amor universal e da divina sabedoria sobre a terra. Espíritos desencarnados aos milhões e em todos os graus de inteligência enxameiam o mundo, requisitando tanto quanto os encarnados o concurso da educação. Desencarnados aos milhões, encarnados também, precisando todos nós de crescermos para encontrarmos a real educação, o concurso da educação, para nos dar esse crescimento e seguirmos adiante para a glória de Deus. E finalizando, nos diz Emmanuel, não podemos, por isso, acompanhar os que fazem de nossa redentora doutrina mera tribuna discutidora ou simples caçada a demonstrações de sobrevivência, apenas para a realização de torneios literários ou para longos cavacos de gabinete e anedotas de salão sem qualquer consequência espiritual para o caminho que lhes é próprio. Ou seja, não podemos achar que a nossa doutrina redentora, a doutrina espírita, seja apenas motivo de discussão filosófica, de longas discussões, anedotas, brincadeiras, servir de bate-boca. A doutrina espírita tem uma grandeza, tem uma destinação
E essa destinação é o nosso engrandecimento, é o nosso crescimento, é a nossa educação moral, que tanto Jesus primou por isso. Tanto é que o Evangelho segundo o Espiritismo é todo o estudo moral que Jesus nos trouxe quando esteve entre nós. Kardec o codificou e colocou no Evangelho segundo o Espiritismo todo o ensinamento moral do Cristo. Portanto, a moral é essencial para o nosso progresso. Prossegue Emmanuel. Estudemos assim as lições do Divino Mestre e aprendemo-las na prática de cada dia. A morte a todos nos reunirá para a compreensão da verdadeira vida. E sabendo que a justiça definir-nos-á segundo as nossas obras, a justiça há de nos definir segundo as nossas obras, abracemos a codificação kardeciana, prosseguindo para a frente com Jesus e por Jesus. E com ele faremos boas obras. Emmanuel ditou esse prefácio para Chico Xavier em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 11 de fevereiro de 1956. E disse na primeira lição, ante-lição: considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Paulo 2 Timóteo 2,7. Ante a exposição da verdade, não te esquives a meditação sobre as luzes que recebes. Quem fita o céu de relance sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas. E quem ouve uma sinfonia sem abrir-lhe a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Debalde escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes, se não descerrares o coração para que o teu sentimento mergulhe na claridade bendita daquela. Repetindo. Debalde escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes, se não descerrares o coração para que o teu sentimento mergulhe na claridade bendita daquela. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, têm dificuldade de entender, afirmando-se ineptos à frente das novas revelações. Isto porque não dispensam maior trato à lição ouvida, não dão atenção, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. Quando a câmara permanece sombria, o quarto onde nós estamos, o ambiente onde nós estamos, somos nós quem desata o ferrolho à janela para que o sol nos visite. Dediquemos algum esforço à graça da lição e a lição nos responderá com suas graças. O apóstolo dos gentios é claro na observação. Considera o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento em tudo. E considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. Portanto, examina, atende, reflete e aprecia tudo o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento em tudo. Terminando, Emmanuel nos diz: estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do Código da Vida Eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo. Vamos estudar, reter o que estamos aprendendo. Se tivermos dúvida, vamos buscar os ensinamentos nas palestras, nos livros, nos companheiros de jornada, naqueles que estão mais adiantados do que nós. Vamos buscar clarear o nosso entendimento. E diante disso estaremos seguindo um bom caminho, praticando boas obras, e será justo que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, estará sempre nos apoiando em todos os momentos. Obrigada por mais este momento de estudo, esta noite de estudo, obrigado por mais.
este dia. Assim seja, graças a Deus.